eu dar uns recadinhos. Para quem não me conhece, meu nome é Ira, né? Tem algumas pessoas, algumas carinhas novas aqui, que talvez venham na semana, mas a gente não conhece, né? Sejam todos muito bem-vindos, nosso querido amigo aqui, que há muito tempo não veio. É com muita alegria que a gente recebe todos vocês, com muito amor, com muito carinho mesmo, né? E vamos agradecendo a Deus por isso, né? Que nós temos as nossas perninhas para vir até aqui. Eu vou dar os recadinhos da casa. Nossa casa vive de doação, né? Aos nossos amiguinhos também da internet, também que já mais tarde vão estar assistindo, né? Nós vivemos de doação através do nosso bazar, né? A nossa querida Daisy, né? Coordena diariamente. Então a gente pede para que quem puder trazer algum objeto, para que a gente possa vender e reverter aqui para a gente pagar as nossas contas. Porque como todo bom brasileiro, nós temos boletos para pagar, né? Então a gente conta com a ajuda de vocês. Nós temos também o nosso projeto Cesta Básica, né? Onde nós atendemos a algumas famílias, né? E esse atendimento não fica só no material, no alimento, né? Essas pessoas são assistidas também aqui pela casa. Então elas também recebem o alimento espiritual. E também, se não fossem vocês, né, com as doações que vocês fazem, a gente não conseguiria fazer esse atendimento. Eu costumo muito dizer que pior do que você não ter para doar é você não querer doar. Então, aquele quilinho que ficou esquecido ali, não foi utilizado naquele mês, traz para cá. Para a gente pode não ser nada, mas para quem não tem, é muito. Tá bom? E a gente conta com vocês. Vou falar sobre o atendimento da nossa casa. Todas as terças e quintas, às 20 horas. Sextas, às 14 e domingo em 2 horários. 9, 10 e meia. Tá? Todos têm que continuar sendo agendados em decorrência do nosso espaço, né? E aqueles nossos internautas também que nunca vieram, está aqui o convite para que possam vir conhecer a nossa casa, tá? Eu estou falando dos internautas porque essa palestra hoje à noite nós vamos estar apresentando no nosso Facebook. Ao vivo agora. Ao vivo agora, já estamos aqui ao vivo e nós vamos reproduzir à noite, né? Essas lives que a gente fala, elas acontecem todas as terças, quintas e domingos às 20h20. E nós temos o nosso canal no YouTube também. Então nós pedimos, entrem, participem, mandem coraçõezinhos, interajam lá com a gente, para que a gente possa ser vistos e assim o Facebook divulgar para mais e mais pessoas. Bom, indiquem para amigos também. E um recadinho novo. Semana que vem, dia 18, vai ser o nosso último domingo do ano. Nós vamos ter aí um intervalinho para nós, trabalhadores, né? Podemos dar uma descansadinha, mas a espiritualidade continua trabalhando. Caso necessitem de algo, tem o WhatsApp, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, né? Que a gente pode estar auxiliando de alguma forma. E aí nós vamos retornar no domingo, no segundo domingo de janeiro. Primeiro, né? Porque o ano novo é domingo, né? Então no segundo, então. Tá certo. O segundo, O primeiro é dia 1º, dia 8. É dia 8, que é o segundo. O segundo domingo de janeiro, nós estaremos aqui de volta, tá bom? Então é só para a gente dar uma descansadinha, né? Mas a espiritualidade continua trabalhando. As lives vão continuar, terças, quintas e domingo, né, Rico? Então, continue, não há por que não continuar acompanhando, né? E um recadinho mais importante, que é sobre o Evangelho no Lar, né? É de suma importância isso. Não consigo fazer o Evangelho no Lar. Procura um de nós. Nós vamos ter imenso prazer em ajudar vocês a fazerem o Evangelho, porque é a nossa proteção, é a proteção da nossa casa. Então, por experiência, aqueles que nunca fizeram, eu peço para que façam, para que provem o que a gente está falando. A partir do primeiro, a casa já fica com um ambiente muito mais leve. Por isso que a gente fala,
O Evangelho no lar não é uma prática espírita, é uma prática de Jesus. Jesus lá, na época de Pedro, ele já fazia o Evangelho no lar. Então, nos procure, nós vamos auxiliar de qualquer forma. Ah, Hilda, eu não tenho o Evangelho. Nós doamos. Tem tanto para vender quanto para a gente doar, para vocês terem a noção da importância. Tá bom? Nós também temos a nossa evangelização infantil. Todos os sábados, a partir das 8h30 da manhã. Se tiver filho, sobrinho, neto, agregado, não precisa marcar nem nada, é só chegar aqui às 8h30, que eles vão ser muito bem, vocês vão ser muito bem recebidos, a partir dos 2 anos de idade. Né? Imagina o que é você crescer dentro dessa doutrina. Que ser humano maravilhoso que ele vai se formar. Né? Eu acho que é assim uma oportunidade que ninguém pode perder. Tá? Eu acho que eu dei todos os recados. Nós temos a rifa também do quadro. Aqui uma nova rifa que também nós revertemos para ajudar. Né? A gente fala muito em ajuda, mas nós não temos nós não recebemos nada do governo, nada. Então, se não formos nós mesmos, tá? A gente não tem como manter a casa. Por isso que a gente conta para ajuda. Bom, eu acho que eu não esqueci de nada. Então, vamos nesse instante. Celular, se alguém tiver com o celular ainda ligado, por favor, desliga, mas eu acho que não. Então, nesse instante, vamos fechando os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai maior, e agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Pedimos o amparo, o carinho, a ajuda dos nossos queridos amigos espirituais, para que possamos assimilar, para que possamos guardar em nossos corações tudo aquilo que for nos dito e que principalmente possamos aplicar em nossas vidas no decorrer dessa semana. Obrigada, Pai, obrigada, Jesus, por nos permitir estarmos aqui. Que assim seja, graças a Deus. E para darmos início ao nosso tratamento, vamos envolver com muito amor nossa querida Rosana, que vai trazer a palestra dessa manhã. Um bom tratamento a todos. Mais uma vez, bom dia. Obrigado pelo carinho que vocês estão trazendo para a gente, né? A gente vem fazer um carinho com a gente mesmo e vem trazer esse carinho para nós. Então, agradecemos, né, a presença de vocês aqui, isso é muito bom. De vocês reservarem também um tempinho para cuidar de vocês, é importante, né? E a gente dando continuidade, né, nas nossas palestras, nesse livrinho aqui, Vinha de Luz, que foi psicografado pelo Chico, pelo Espírito Emmanuel. E hoje a lição que ele vem trazer para a gente é o capítulo 56, que chama Maiorais. E toda vez ele traz um trechinho do Evangelho, que é os ensinamentos de Jesus, e depois Emmanuel vem nos auxiliar para a gente conseguir entender um pouquinho melhor. E hoje a gente vai ver sobre Marcos, capítulo 9, versículo 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Então, o que ele quer lembrar a gente? Né? Todo aquele que quer ser o primeiro, né, na glória de Deus, tem que ser aquele que mais serve, aquele que mais doa de si, como Jesus fez. Né? Se a gente recebe os nossos lombos aqui, no nosso planeta físico, né, a gente é servido, com certeza a gente não vai ter lá o lugar entre os primeiros. E no Evangelho está dizendo, né? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, o que a gente quer para a vida da gente? Né? O que eu tenho que fazer para ser uma pessoa melhor? Auxiliar melhor o nosso querido Mestre Jesus. Né? Então, vamos lá. O Emmanuel vai dar umas diquinhas aqui para a gente. Ser dos primeiros na Terra não é problema de solução complicada.
Não é difícil a gente resolver, né? Eu estou numa posição de ser servido, mas isso, né, se eu tiver boa vontade, eu posso inverter essa situação. Não é complicado. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças podem exibi-los facilmente. Ou seja, né, em todas as posições existem aqueles que se consideram os maiorais e têm que ser servidos. Isso em qualquer situação. Depende da minha posição, da minha postura. Né? Um lugar que a gente vê muito mais fácil, isso que ele dá o exemplo aqui da política. Quantos de nós já não reclamou, né? Da política? Ninguém está nem aí com a gente. Eles só veem os interesses deles. Né? Eles esquecem que eles foram colocados ali para nos representar e fazer o melhor pela maioria. Só que a gente sabe que tem o poder corrompe o ser humano. Isso em qualquer área. Eu dei o exemplo da política, porque a política a gente vivencia isso todos os dias. Né? Com as atitudes, com as normas, com as leis, com as má interpretações das leis. A gente vê isso, né? Então, por isso que eu dei esse exemplo. Mas isso em qualquer lugar, em qualquer área, existe isso. O poder corrompe a gente. Né? Às vezes eu costumo brincar, falo assim, graças a Deus, Deus não me deu poder, que senão o que seria de mim? Será que eu seria uma pessoa que estaria ali com a disposição de ajudar? Será? Né? Até para ganhar na loteria, eu queria ganhar na loteria, eu não queria não. Mas saber, né? O que pode acontecer com a gente? Será que eu estou preparada para isso? É um questionamento que a gente tem que fazer na vida da gente. Se a gente tem aquilo que a gente precisa para viver nesse planeta e para nos melhorarmos, a gente está em situações, né, que vai propiciar a nossa melhora. Se eu estou nessa posição, talvez eu não esteja numa posição de ter muito dinheiro. Eu não vou saber lidar com isso. Né? De ter um determinado poder na mão. Eu não vou saber lidar. Por isso que eu não tenho. Né? Nem muito dinheiro e nem poder. Né? Por quê? Porque será que a gente vai saber lidar com isso? Vai fazer o que tem que ser feito? Por isso que eu tenho isso nas minhas mãos? Né? Que nem donos de empresa. Por que eles têm tanto dinheiro e cada vez mais eles têm dinheiro? Por quê? Porque eles estão auxiliando outros, dando oportunidade para outros também crescerem. Né? Então vamos lá, continuemos. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, arbustos, sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos, sem compreensão da verdadeira fé. Palavras difíceis, né? Para fazer claro que eu fui procurar, né? Mas, nossa Senhora, que essas palavras, né? Algumas a gente até já ouviu falar, mas tem outras que não ouviu. Que nem aqui, né? Que ele fala, os da ciência são presunçosos. O que é presunçosos? Né? São julgamentos baseados em indícios, aparências, confiança excessiva em si mesmo. Então, eu sei. Então, eu vou passar. É uma maneira que eu tenho de levar, né, o conhecimento para as pessoas. Posso levar o verdadeiro conhecimento, que nem na ciência, o que foi descoberto, o que vai ajudar a gente. Mas muitas vezes eles usam esse poder do conhecimento para manipular, para nos até escravizar. Que às vezes, né, tipo, falam, não, toma, antigamente tinha muito isso, toma um chazinho de hortelã que resolve. Não, tem que comprar um remédio lá que custa, muitas vezes você não tem nem condição de comprar. Eles têm, né, não são todos, é que nem ele fala aqui, ó, legítimas exceções.
Só que o que acaba muitas vezes chegando para a gente? Né? Aqueles que não estão tão dispostos assim a auxiliar. Né? E sim aumentar o seu poder. Né? Aí ele fala aqui na filosofia, argutos sofistas, argutos, sagaz, astuto. E os sofistas são enganadores. Eles têm o dom, né, de manipular as pessoas que estão à sua volta. Né? Ele deu aqui o da filosofia, mas em qualquer lugar tem isso. Eu sei, então eu vou trabalhar isso que eu sei de acordo com os meus interesses. Eu estou manipulando. Né? Então, eles têm esse poder. Tem aqueles que têm uma boa oratória, que você acha bonito, né? O jeito que fala, eu não tenho essa capacidade, né? Eu não tenho esse entendimento. E a gente se fica, né, admirado com aquilo. E muitas vezes a gente está recebendo uma série de informações que estão nos manipulando. E a gente não se dá conta. A pessoa que está fazendo isso tem conta, sim. Ele sabe muito bem. Né? Aquela que eu costumo falar, né? Vamos puxar a brasa para a nossa sardinha. Né? Então, manipula as coisas. E quando ele fala aqui na parte do sacerdócio, que são fanáticos, o que é? O conhecimento que eles têm, eles se tornam intolerantes. Então, eu sei, tem que ser do meu jeito, eu não aceito uma coisa diferente. Né? Aqui ele está falando do sacerdócio, mas em qualquer situação isso existe. Se você não pensa como eu, você tem que pagar o preço. Né? Mais uma vez, voltando, que é o que a gente sofre na pele, né? Os nossos políticos. Quantas manipulações eles fazem? Quantas leis poderiam ser aprovadas para o bem comum e aquilo vai sendo protelado, e a gente que acompanha um pouquinho, fala assim, puxa vida, gente. Né? Melhorar o nosso sistema de saúde, porque a maioria de nós não pode pagar um plano de saúde. Né? Então aquilo vai deixando a gente desacreditado, vai acabando com a nossa esperança. Aí a gente acaba sofrendo as consequências disso. Lógico, gente, não é todos. Eu estou dando um exemplo, assim, pelo que a gente passa, mas não são todos. Tem muita gente lá que está querendo lutar pela gente e muitas vezes são calados. Né? Muitas vezes, isso em qualquer área, isso acontece. Tem que seguir aquela cartilha. Não seguiu aquela cartilha, você vai ser punido de alguma forma. E será que a gente também não faz isso dentro da nossa casa? Né? Porque a gente está falando de coisas externas, né? Porque é mais fácil a gente falar do que está fora. Né? Criticar, né, outras coisas, criticar as outras religiões, criticar, né, o sistema político, sendo que nós somos também responsáveis por tudo isso. E como é que eu estou sendo dentro da minha casa? Será que eu também não estou impondo a minha vontade? Ou, se não for do meu jeito, vai pegar. Né? Então, a gente trazer para o nosso mundinho, que eu falo, que é a nossa família. Como é que está sendo a minha postura? Será que eu estou manipulando? Será que eu estou dando o meu melhor? Será que eu estou fazendo isso? Então, percebe que tudo dá para a gente trazer para o nosso dia, nosso aprendizado, nosso melhoramento. Né? Aí vamos lá. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. Aí eu penso, será que eu também estou sendo tirano dentro da minha casa? Né? A gente sabe. Né? A gente que acompanha um pouquinho, que nem aqui a nossa política, a gente sabe, né, que estão tomando decisões de acordo com que se acordou com a esquerda ou não. Tem muitas atitudes que a gente fala, gente, eu não estou acreditando. Mas, né,
Então, trazer para aonde a gente pode mexer, dentro do nosso mundinho. Será que eu também não estou sendo tirano? Né? No comércio, inúmeros são exploradores e nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Que nem ele fala aqui, né, no comércio. A gente sentiu muito isso na pele na época da pandemia, quando começou a pandemia. As coisas hoje custavam, sei lá, R$5, de repente foi para 10. Então, vê da gente despertar o que a pessoa tinha de melhor dentro dela, né? Que é a compaixão. Não, eu posso ajudar, então vou pelo menos manter. Não posso vender mais barato, mas eu vou manter o preço. Né? Ou diminuir a minha margem de lucro, porque a gente sabe que todo mundo no comércio tem uma margem de lucro. Eu compro uma mercadoria, nessa margem de lucro é o que eu vendo, para eu também ter o meu lucro. Será que eu não posso diminuir essa minha margem de lucro para poder ajudar? É uma maneira que eu tenho. Né? Que nem, por exemplo, 5 quilos de arroz. Vou chutar R$10. Ah, mas se eu vender a R$8,50, eu ainda estou tendo lucro. Então, por que eu não vendo a R$8,50? Não, vou vender a 12. Eu posso ganhar mais. Meu lucro eu posso aumentar. Então, percebe? Que a gente muitas vezes perde a oportunidade de fazer o melhor para o coletivo. Não é para mim, é para o coletivo. Né? Como os políticos. Não é para governar para eles, é para o coletivo. É para a maioria. Né? E aqui que ele fala, né, que é os associados da sombra contra os interesses coletivos. Nós todos temos, né, o nosso anjinho e o nosso demôniozinho. Todos nós temos. Nós recebemos influência tanto do plano espiritual superior, como do plano não tão superior. Então vai depender do quê? A minha escolha. Então aquele que tem uma propensão maior ao mal, ele vai receber influência das sombras. Aqueles que têm a propensão maior ao bem, vai ser influenciado pelo plano mais superior. Vai fazer o seu melhor. Como a gente tem esses 2 pontos dentro da gente, a responsabilidade de quem é? Nossa. Né? Quando a gente fala, né, esse planeta está um horror. Nós colaboramos com esse horror. No nosso pensamento. Quando a gente não está bem, a gente começa a xingar com o pensamento. Muitas vezes você não expressa por palavras. Mas o pensamento está ali fervilhando. Que energia que você está jogando para o universo? Ah, mas é um pensamentozinho sem nada. Sabe aquela mentirinha? Né? Boa. Como se mentira fosse boa. Mas a gente fala, né? Mentirinha boa. Aí eu falo um. Aí ela fala outra. Você outra. Essa daí, quando chega lá no universo, está se juntando, não está? Aí, quando percebe, aquele pouquinho virou um pocão. E aí isso volta. Então, se o mundo está esse horror, a gente teve a nossa parcela de mundo. De estar esse horror. Né? Então, a gente tem que se cuidar melhor. Se policiar melhor. Se policiar melhor. Lá no Evangelho está... Orai e vigiai, vigiai e orai. Por quê? A primeira pessoa que vai ser contaminada com essa energia somos nós, gente. Ah, eu estou brava com a Renata. A Renata nem sabe que eu estou brava com ela. Quem vai sofrer a dor, a mágoa, o rancor? Eu. A Renata nem sabe que eu estou brava com ela. Então, o que resolve? Nada. Né? Então, vamos lá. Ser dos primeiros, no entanto, na esfera de Jesus, sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. O vulgar aqui é a criatura comum, nós. Tá? Não é fácil. Por quê? Porque o nosso orgulho, a nossa vaidade ainda é grande dentro da gente.
O nosso conhecimento, o nosso entendimento ainda não é tão grande, mas o pouquinho que eu já sei, eu posso colocar em prática no meu dia a dia, na minha vida, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos. Porque quem está sofrendo a consequência primeira sou eu. E caminhos para a gente seguir tem um monte. Por isso da importância que a Ilda falou do Evangelho no nosso lar. A gente vai estar estudando todos os ensinamentos de Jesus dentro do nosso lar. Ele está adquirindo um pouquinho mais de conhecimento, a gente está protegendo o nosso lar, a gente está se protegendo, protegendo aquelas pessoas que a gente ama. Não é uma coisa boa? E a gente está ampliando isso. Sabe, essa energia boa do nosso lar está sendo espalhado para os nossos vizinhos, para a nossa rua, por um lado da rua, para o outro lado da rua. E isso daí vai ampliando, vai o bairro todo. Né? Então é importante a gente começar esse carinho. Que nem eu falo, primeiramente para a gente. Né? Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência obrigatória de todos. Nosso mundo é assim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu falo isso quando é minha mãe. Né? É a mãe. Então, manda quem pode, o filho obedece porque tem juízo. E só que no nosso mundo material é assim. Aqueles que estão numa posição de destaque, já é a nossa postura de eles serem servidos. Eles são os que têm o poder na mão. A nossa sociedade já é condicionada a isso. Então, tem os diretores, tem os gerentes, tem os coordenadores, os encarregados, aí vem todos nós. E o pessoal, né, da limpeza, que a gente precisa estar... Eles têm menos importância que a gente? Eles não estão lá para deixar tudo bonitinho, limpinho, cheirosinho para a gente usar? É mais importante do que eu. Só que isso não impede, independente da nossa hierarquia, a gente também fazer, a gente também ensinar, a gente também colaborar. Jogar o meu lixinho no lugar certo, não jogar no chão, porque tem uma pessoa que é paga para isso. A gente muitas vezes pensa assim. Isso é em qualquer lugar. A gente vai numa loja, a gente tira o negócio do lugar, não quero mais. Em vez de voltar lá, colocar onde você pegou e depois continuar. Não, vou largar aqui, tem gente que é pago para isso mesmo. Olha o que a gente está fazendo. Olha a energia que eu estou carregando. Né? Então, a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Como é que eu estou agindo dentro da minha casa, no meu trabalho, nas minhas compras, no supermercado, na lojinha, não importa. Como está sendo a minha postura? Eu estou respeitando? Porque, afinal de contas, se eu estou... Por exemplo, eu vou no açougue, eu sei preparar a carne lá. Se me falar, meu filho, que carne que é aquela, eu não sei que carne que é. Tem uma pessoa lá que sabe fazer. Não, essa carne é assim, faz o corte adequado. A gente tem que respeitar isso, porque a gente não vai fazer. A gente não sabe. Né? Então, como é que está sendo a minha atitude, a minha postura perante essa sociedade? E a sociedade primeira é o nosso lar. Né? O que eu estou fazendo? Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhe procuram a colaboração fraterna. Todos aqueles que verdadeiramente vivem os ensinamentos de Deus e de Jesus, basta ver Jesus. Jesus mandava alguma coisa? Pelo contrário. Ele falava porque precisava ser falado, porque a gente não sabia, e ele dava o exemplo, ele era um exemplo vivo.
ele servia. Tanto que na Santa Ceia, ele lavou os pés de todos os apóstolos. Ele lavou os pés. Ele seria aquela pessoa que teria que ser servida pela, né? Por todo o amor que ele tinha, só que é completamente contrário. Ele fazia questão de fazer isso. E tinha uma razão para mostrar para a gente que quanto mais humilde, quanto mais a gente servir, mais a gente vai conseguir se melhorar, né? E evoluir. Né? O nosso lado lá, que nem tem lá no Pato Donald, né? Que hoje até nem sei se tem o desenho do Pato Donald, mas antigamente tinha. Quando ele tinha que fazer alguma coisa, tinha lá o nosso espíritozinho mais arteiro e tinha o anjinho do lado. Isso aí está dentro da gente. O que eu quero pôr para fora? Responsabilidade minha. Né? Então, quem tem verdadeiramente cristão, ele serve, ele não é servido. Né? É por isso que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários. Está vendo? Está aumentando a quantidade. Né? Bastante. Cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. Porque os apóstolos de Jesus, eles foram preparados para seguir como Jesus seguia, para ensinar como Jesus ensinou. Então, a gente tem várias hierarquias dentro, né? De toda a escola cristã. Mas, quem está sendo o verdadeiro apóstolo de Jesus? Ou está lá só para falar, eu sei. A Rosana está aqui na frente fazendo a palestra. A Rosana conhece tudo. Não. Ela sabe tudo. Não, estou longe. Quem sabe nas próximas encarnações eu chego nesse grau de evolução. Agora não. Como eu estou aqui falando aquilo que eu conheço, aquilo que eu ensinei, qualquer um de nós aqui pode chegar nesse propósito. E a maneira que eu estou passando, será que eu estou passando da maneira correta? Olha a responsabilidade que a gente tem quando a gente conhece. Quando a gente tem um pouquinho de conhecimento que seja. Eu sei. Eu sei da história de Jesus. Eu sei o que Jesus fez. Como que eu estou passando esse ensinamento para vocês? Né? Que nem eu costumo falar, não tem que acreditar no que eu estou falando aqui, não. Ó, vai atrás, vai lá pesquisar. Pera, deixa eu ver se o que a Rosana falou é isso mesmo. Está lá, né, nos ensinamentos de Jesus. É importante. Né? Porque a gente não é detentor da verdade. Quem somos nós? Né? Que nem diz Chico Xavier, que já era, né, para a gente, já é um espírito, né? Ele falava, vai tirando o frango, resta o quê? O cisco. Ele não passava mais do que um verme. Mas se ele é um verme, o que nós somos? Meu Deus. Toda a dedicação e amor que ele teve a vida inteira a serviço de Jesus, se ele se considerava um verme, quem somos nós? Né? Então a gente ainda tem muito chão para correr aí. É por isso, já falei. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa. Poucos surgindo com o desejo de servir, em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. E é verdade, né? Quantos a gente não encontra aqueles que são os moralistas? Né? Que são certos e eles falam quais são as regras que você tem que seguir. É assim que tem que ser feito. Pouquíssimos mesmo, são aqueles que dão exemplo como Jesus deu. Poucos. Né? Então fica muito difícil a gente
está passando para as outras pessoas. Dá para a gente fazer isso? Dá. Dentro daquilo que eu conheço, dentro daquilo que eu posso. Às vezes até dentro da nossa profissão. O que eu posso ajudar alguém que não tem o entendimento? Eu posso pelo menos dar uma orientação dentro daquele meu conhecimento, qual é o caminho das pedras, às vezes, que a pessoa tem que percorrer. Que nem quem conhece as leis, faz aí, dá os ensinamentos básicos. Se você precisar de alguma coisa, vai em tal lugar, pede orientação assim, 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 vocês vão conseguir. Né? E às vezes guardam essa informação para eles, não é que guardam, né? Você precisa recorrer àquela pessoa para poder fazer alguma coisa. Isso é manipulação. Né? Lógico que não são todos. Mas a gente muitas vezes se depara com esse lado. Né? Então daí a gente volta para a gente. E eu? O que eu estou fazendo com o que eu conheço? Dentro do meu mundinho. Dentro da minha família. Será que eu estou dando o meu melhor? Será que eu estou ensinando? Será que eu estou orientando? Ou estou fazendo com que cada um faça daquele jeito que eu quero? Para a gente, para mim é assim. Né? Quando lá atrás eu eduquei meu filho, será que eu não fui? Ou você faz do meu jeito, você vai ficar de castigo. Né? A gente não tem manual de instrução. Aí conforme a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando, né? Vai aprimorando mais, né? A nossa maneira de passar a informação. O meu conhecimento, eu estou passando o meu conhecimento para poder esclarecer e orientar, ou eu estou manipulando para que fique na minha dependência? E isso é em tudo, tá, gente? Dentro de casa também. Será que eu estou ensinando meus filhos a serem independentes? Será que eu estou ensinando eles a ser filhos do mundo? Que foi essa missão que Jesus e Deus deu para a gente? A gente não cria filho para a gente cria filho pro mundo. Eu estou ensinando a conhecer, a pesquisar, a ir atrás. Se tiver dúvidas, procure esclarecer sua dúvida. Faça o seu melhor. Tudo aquilo que você se dedicar a fazer, faça o seu melhor. Ou não precisa fazer nada, porque sempre vai ter alguém que faça para você. Mãe tem muito isso, né? Mãe tem muito isso. Né? A gente deixa meio... A gente negligencia isso. Deixa que eu faça. E a gente não ensina. E devagarinho a gente vai aprender. Faz parte do nosso aprendizado. Eu dei o exemplo da nossa casa, porque começa na nossa casa. Como é que foi a nossa atitude? Porque meu filho hoje já é um adulto, já tem a família dele. Então, consertar agora, né? Então, algumas coisas eu poderia ter feito diferente? Poderia. Mas eu não sabia. Eu dei o meu melhor. Então, a gente não pode ficar se culpando também pelo que passou. Hoje eu estou aprendendo diferente. Então, a partir de hoje, eu vou ter uma atitude, uma postura diferente. Que a gente consiga levar para a nossa semana, né, essa reflexão, aproveitar esse mês que nós estamos, que é o mês de Natal. Normalmente, no mês de Natal, a gente fica com o coração mais mole, não fica? Fica aquela vontade de fazer coisas bonitas, vontade de fazer coisas boas. A gente não gosta nem muito de brigar, né, nessa época do ano. Parece que essa energia, né, que gera o mês de dezembro contamina a gente, sabe? Dá aquele conforto no coração, dá uma certa alegria. Apesar de tudo, olha os enfeites de Natal, traz alegria pra gente, né? Você vê aquela coisa bonita, as crianças, o brilhinho no olho das crianças de ver o Papai Noel, de ver aquelas luzinhas. Então que a gente aproveite também essa energia pra gente aproveitar esse momento que a gente baixa um pouquinho a nossa guarda, para fazer trabalhar um pouquinho melhor aquilo que a gente pode fazer melhor. Não é tudo não, que a gente não vai conseguir tudo não, mas aquilo que eu posso fazer melhor, aquilo que eu posso melhorar, vamos trabalhar mais nisso e vamos fazer. Vamos refletir, né, essa semana, esse resto de ano, né, e vamos já começar a trabalhar isso.
esse carinho com a gente mesmo. Tá bom, meus amores? Espero que eu tenha conseguido colocar um pouquinho mais de carinho, né, no coraçãozinho de vocês. Não é para ninguém ficar com raiva de ninguém, não, nem de você mesmo. Tá? Pelo contrário, é para aumentar o amor. O anjinho aqui tem que falar mais alto. Tá bom? Beijo no coração de vocês, tá, meus amores? Obrigada. Obrigada nós, né, Rô, pelos ensinamentos que você trouxe para a gente, que a gente consiga aplicar nessa semana. Né? Agora, o pessoal que está aqui, né, nós vamos para o nosso passo de marca. O pessoalzinho lá na internet, agora é o momento de pegar a aguinha, né? Nesse instante, então, a Renata agora vai fazer as vibrações para o pessoalzinho aqui da internet, né? E nós vamos continuar o nosso trabalho, tá bom? Claro, vocês vão participar deles. Olá a todos que estão aqui, pessoal que está aí na internet. É hora de pegar a aguinha para a gente fazer as vibrações da manhã de hoje. O passe à distância para quem está pela internet. Então vamos nesse momento abrir os nossos corações em vibrações de muito amor em favor de todo o planeta Terra. Vamos vibrar muito amor, muito perdão a todos aqueles que julgamos ser nossos inimigos, a todos aqueles que se julgam ser nossos inimigos. Vamos vibrando intensamente amor e perdão. Vamos vibrando saúde, fortalecimento a todos os nossos irmãos que estão enfermos, do corpo físico e do corpo espiritual, que eles recebam nossas vibrações de muita saúde. Vamos vibrar pelos idosos, pelas crianças, pelos jovens, mas especialmente por aqueles que se encontram em condição de rua, sem lar, aqueles que se encontram em asilos, em orfanatos, em casas de detenção, que eles recebam todo o nosso amor e fortalecimento em sua jornada. Vamos vibrar nesse momento por todos os nomes colocados nas vibrações, nas caixinhas de vibração aqui da casa, nos comentários aqui da transmissão, que todos recebam o que necessitam: amor, perdão, saúde, fortalecimento, tranquilidade. Vamos vibrando todos esses sentimentos em favor de nossos irmãos. Vamos vibrar nesse momento pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação de todas as religiões. Vamos vibrar amor e discernimento a todos os líderes religiosos, líderes políticos, para que eles olhem com mais amor para aqueles que eles estão dirigindo. Vamos vibrar nesse momento muito amor pelos nossos colegas de trabalho, pelos trabalhadores do bem, pelos nossos amigos queridos. Vamos vibrar amor e fortalecimento pelos nossos familiares, por essa casa que nos acolhe com tanto amor. E pedimos a permissão do plano maior para vibrarmos amor, saúde, fortalecimento em favor de nós mesmos. E nesse momento em que vibramos em favor de nós mesmos, vamos rogando a equipe espiritual que visita a casa de cada um nesse momento, que possa fazer a fluidificação da água, que possa cada pessoa que está conectada aqui conosco receber do plano espiritual fortalecimento, o alívio das dores, que seja nesse momento realinhado os nossos centros de força, que seja aliviado a dor, que seja aliviado a angústia, e que no lugar desses sentimentos possamos nos sentir mais fortes, mais confiantes, que tudo vai se resolver. Rogamos novamente que o plano espiritual reforce a água fluidificada que separamos aí nos lares, e possamos receber a medida do nosso merecimento. E assim, para concluir esse trabalho, vamos agradecendo ao Mestre Jesus por essa oportunidade de aqui estarmos unidos e reunidos. Vamos agradecendo por ter a oportunidade do conhecimento do Evangelho de Jesus. Vamos agradecendo a oportunidade que temos a todo momento de sermos melhores.
E para encerrar este trabalho, vamos pedindo humildemente que os nossos mentores espirituais em particular, que os mentores do plano maior, nos auxiliem a colocar em prática os ensinamentos de Jesus em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada. Valeu, turma. Terça-feira, tamo junto aí online. Tão bom, né? Legal.